Wesley Moreira. Muito boa tarde, Ponte Nova, boa tarde, Vale do Piranga, um abraço carinhoso, especial para as cidades de Mariana, Ponte Nova, Dom Silvério, Ouro Preto e a cidade de Urucânia. Hoje, no programa Espaço Aberto, o tema é advocacia. Vamos falar da reforma da Previdência, vamos falar um pouco da reforma tributária, vamos falar da reforma do Judiciário. E o nosso convidado de hoje é ele, Dr. Moacir Fialho, mais uma vez conosco. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Seu tempo vale ouro. Muito obrigado, Wesley. Muito obrigado, TV Educar, mais uma vez pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui. Como é que foi lá no Vila, doutor? Me conta aí. Vamos começar aí de boa, meu camarada. Esse final de semana... Só uma história e... nesse final de semana eu tive a oportunidade de dar uma descansada um pouco. Vem de uma semana muito pesada, nos últimos 15, 20 dias. Aí resolvi fazer uma média com a esposa. Tem que fazer, né, Mariana? E dar um pulinho lá no Vila Mix. Gostou, Márcio? Gostei, nunca tinha ido. Bacana, muito bem organizado, muito legal. Bacana. Qual show que você mais gostou? Gustavo Lima, né? Gustavão? Cara, manda gente bem. Boa. Então, Moacir, a gente está acompanhando aí um Brasil novo, né? Pelo menos de nome. Um Brasil novo. Então, Moacir, vamos falar um pouquinho, vamos começar pela reforma da Previdência. O que realmente pode acontecer com quem está para aposentar e o que vai ser prejudicial lá na frente ou benéfico? Bom, com relação à proposta, ainda é uma proposta ainda da Previdência, uma proposta começando a tramitação agora. De fato, se você for perceber, a Previdência hoje está sobrecarregada. Financeiramente, ela não evolui mais, ela não tem mais condições de dar a seguridade àqueles que realmente prestaram aquele valor, né? Não conseguem receber a contraprestação da Previdência. De fato, ela merece sim uma reforma. Eu acredito que a proposta do governo federal hoje, com certeza não é a melhor. Não é a melhor. Mas eu acho que ele abre a discussão. Eu acho que a discussão entre o governo federal, até mesmo a Câmara dos Deputados, o Legislativo, eu acho que é importante, é interessante para que todos possam opinar e chegar num denominador. Que a gente possa equacionar a dívida da Previdência e possa dar uma condição para os nossos filhos, nossos netos, que possam realmente se aposentar. Então, de fato, há um prejuízo com relação ao lapso de tempo de trabalho, de contribuição. Você vai ter que contribuir mais. De fato, vai. A geração ali dos 40, que é o meu caso, por exemplo, isso é maior prejudicada. Porque nós vamos ter que realmente trabalhar mais para poder contribuir mais, para poder usarmos da Previdência. Mas e essa complementação que eles falam de previdência privada? O que é isso? A previdência privada, na verdade, o que acontece? Você vai pagar diretamente ao banco. Você vai, é como se fosse uma poupança no banco. E o banco vai te contraprestar. Quando o INSS abre essa falência do INSS, vamos dizer assim, entre aspas, e os bancos privados vêm e falam, olha, eu tenho aqui um programa, eu tenho aqui uma possibilidade de você usar essa poupança forçada, vamos dizer assim, para complementar a sua renda. Aí você teria o INSS mais a complementação da privada. A gente vê aí nas grandes mídias, pelo Brasil afora, uma especulação no que se refere a um comparativo entre a futura aposentadoria do Brasil com a do Chile, que é o mesmo processo. E lá, eu visitando alguns sites de jornais chilenos, pude observar que o índice, doutor Moacir, de suicídio nas pessoas faixa etárias de 50 para cima está sendo muito grande, pelo poder aquisitivo está muito pequeno, doutor. Realmente é o que eu falei, é a parte ruim da história, mas na proporção entre, se a gente for olhar na América do Sul, o Brasil em território é o maior país. É o maior país. E mais desigual. Você tem, por exemplo, uma condição no Nordeste diferente do Sudeste. Isso realmente é um dificultador, mas infelizmente vamos ter que passar por essa fase. É uma reforma. Acredito que os governantes, o próprio governo federal e a própria Câmara dos Deputados vão chegar num denominador para que possam trazer isso. De fato é uma preocupação?
mas eu acho que o Brasil tem uma vantagem em relação aos países da América do Sul. É um país que não tem catástrofe da natureza com grande frequência. Eu acho que é um país que pode crescer economicamente. Ele tem um potencial econômico diferente do Chile, do Paraguai, da Argentina. São pequenos. Então o Brasil ele tem essa diversidade? Tem a maior território em título de geografia? Tem. Mas consegue sim. Eu acho que o brasileiro é trabalhador. Eu acho que vai conseguir vencer essa etapa aí. A gente tem que viver. Ruim ou bom, a gente tem que viver. De qualquer jeito. Porque está muito pesado atualmente. Doutor Moacir, as empresas caloteiras da Previdência, qual que é a saída? A gente vê publicado aí nos grandes jornais também débitos estrondosos de banco, de não sei o quê, de empresas, de indústrias. Qual que é a chegada, o encontro desses valores para que essas empresas possam pagar o que deve ao INSS? Eu acho que, na verdade, a gente teria que pensar numa situação de o governo tinha que fazer algum programa de incentivo ao pagamento dessa dívida. Sim. Tinha que haver um parcelamento maior, alguma coisa. Eu até acho que isso vai acontecer em médio prazo. Até o final de 2019, 2020, isso vai acontecer. Mas o Código de Processo Civil, que veio em 2015, deu a condição aos juristas, principalmente aos procuradores federais, que instrumentalizaram, dando condição de buscar esse dinheiro dentro das próprias empresas. Ou seja, antigamente você ganhava e não levava no judiciário. Eu acho que hoje a pessoa que pensa dessa forma é uma pessoa retrógrada. Eu acho que vai conseguir chegar num denominador, os bens vão ser penhorados, existem bens a serem penhorados, esses bilhões vão ser alcançados, até porque o Ministério Público, Procuradoria Federal, Ministério Público Federal, Estadual, vem numa atuação frequente e eu acho que vai solucionar sim. Vão conseguir buscar esse crédito. Mas 100% não, né, doutor? Não, 100% é impossível. Mas eu acho que o governo poderia pensar numa forma de incentivo para poder diminuir essa dívida ativa. Porque o dinheiro é muito alto que determinadas empresas, indústrias aí devem à Previdência. Exato. E o próprio empresariado também vem com uma dificuldade da sobrecarga dos impostos, também, que é muito alto. Isso aplica também, isso dá uma engessada na economia do país. Então eu acho que tem que haver um equilíbrio, sim, da reforma da Previdência, equilibrando com a parte econômica, equilibrando com a parte jurídica, dando uma condição que possa, essas três fontes, chegar num denominador para condicionar o empresariado a quitar esse débito e diminuir essa dívida tão grande. Doutor Moacir, o senhor morou muitos anos no Rio de Janeiro, a família toda aqui de Ponte Nova. Você já conseguiu adaptar em Ponte Nova, mudando um pouquinho de assunto nosso aqui? Porque o Rio de Janeiro, ele te oferece condições melhores de você crescer do que o interior de Minas. Qual que é a diferença? Por que você veio para Ponte Nova? Como você mesmo disse, a minha avó é daqui, do meu pai da minha mãe é daqui. Alô, dona Terezinha, aquele abraço. Foi até vizinha, né, velho? De porta. Minha avó tem 89 anos, eu estive aqui visitando minha avó em 2006 e gostei, acabei ficando. Eu entendo que Ponte Nova é uma cidade que te abraça, sim, mas você também tem que abraçar Ponte Nova, né? A gente tem que fazer alguma coisa que dê lastro para Ponte Nova. Que Ponte Nova tem um potencial econômico, tem uma condição de crescimento, tem. Eu acho que, na verdade, falta um pouco mais, de repente, nos cursos profissionalizantes, falta mais alguma coisa voltada para o jovem, para o menor aprendiz. Eu acho que falta um pouco nesse sentido. Algumas empresas de grande porte até fomentam isso, né? Mas eu acho que ainda falta um pouquinho mais de atenção. E em relação a escolha, eu vim morar em Ponte Nova por opção. Hoje sou casado, tenho minhas filhas, e realmente hoje eu me sinto melhor aqui do que no Rio de Janeiro. É mesmo? Me sinto bem melhor. A qualidade de vida, eu saber que minhas filhas podem vir para a escola e voltar sem problema. Você ainda tem aquele trabalho que você confia na pessoa, o lavador de carro pega seu carro para lavar e devolve. No Rio de Janeiro ele pega e vai dar uma volta com seu carro, não volta mais. Tem isso também. Aqui ainda temos pessoas assim, tem pessoas de confiança, tem pessoas boas em Ponte Nova, prestadores de serviços bons. Então acho que essa minha opção para mim foi melhor. Hoje profissionalmente, graças a Deus, eu não posso reclamar nada, porque venho aí trabalhando dia a dia, sol a sol, tentando montar a minha carteira de cliente, que não é fácil, tendo advocacia.
Disputa Mas muito estamos- grande, né? Até certo ponto desleal. Disputa, exatamente, foi tudo desleal, a disputa é muito grande, mas nós estamos ali tentando entrar no páreo, vamos dizer assim. Você já está no páreo há muito tempo. Não, Eto? O Eto está aqui também com o Dr. Moacir, trabalha com ele lá, gente de primeiríssima qualidade. Veja as ofertas do Sacolão Center, que começa amanhã e vai até o próximo domingo. Melão amarelo, R$ 4,98 kg. Abacate, R$ 2,98 kg. Melancia, docinha, a R$ 1,48 kg. E tem mais, hein? No Sacolão Center você encontra oferta especial para a Semana Santa. Bacalhau site a R$ 29,98 kg. Ofertas como esta é só no Sacolão Center. Doutor Moacir, ainda a reforma da Previdência, qual é o ponto mais difícil que o senhor entende nela? Que o senhor tem um entendimento que vai ser mais difícil? Da maneira que ela foi encaminhada ao Congresso, o senhor acha que ela tem condição de ser aprovada 100% ou o Congresso vai fazer algumas mudanças? O Congresso vai fazer algumas mudanças, Wesley, exatamente porque vai mexer no bolso de quem ganha muito. Aí que está o problema. Na hora que mexe... Bolso deles. No bolso deles. Então a briga está aí. Né? Eles não vão poder se aposentar, é um absurdo. Minas Gerais passou por isso até 2008. Minas Gerais tinha um quinquênio. Todo funcionário do Estado tinha um quinquênio. E isso dava um impacto nas contas do Estado fora do normal. Aí o governador da época, o Aécio Neves, cortou isso. Quem é concursado de 2008 para cá, não tem direito. Não tem direito ao quinquênio. Não tem direito. Então, ou seja, uma chiadeira danada. Além disso, quem se aposenta hoje na Polícia Civil, de 2000, né, quem for se aposentar de 2008 em diante, não vai poder se aposentar pelo valor da ativa. Então, ou seja, é como se você se aposentasse por um e pagasse dois. É como se, porque você aposenta pelo valor da ativa. O cara que está na ativa lá ganha 25 vai ganhar também aposentado. Então, realmente, de fato, o enfrentamento vai ser exatamente aí. Demais, né? Vai ser nessa onerosidade, vai ser no bolso de quem ganha muito. Né? E aí que é o problema. Vai alcançar os militares. Isso que eu já vou te perguntar. Na hora os militares também vão ser alcançados. Eles entendem que não há uma resistência em relação a isso, mas o governo federal está realmente tentando colocar isso na cabeça deles. Eu acho que vai conseguir, vai ter muita discussão ainda, né? Só começou. Eu tenho acompanhado aí agora o Marcelo Freitas, que vai ser o presidente da comissão da CCJ, já vai assumir 17 de abril, já tem uma posição. Eu estou acompanhando aí de perto para ver como vai ficar isso. Isso aí. Nós vamos faturar e na sequência a gente continua o papo com ele, Dr. Moacir Fialho. Até já. Muito. O papo aqui é bacana. Maria Laura, ó. Culpado não é seu pai também, não. Culpado é mamãe não deixou você matar a aula para ver o programa. Verdade, né? isso aí. Exatamente, isso aí. A culpa é da Mariana. A culpa é da Mariana que cortou ela. Cortou. Então por quê? Porque ela está estudando. Primeiro compromisso. Então na próxima vez a gente vai programar direitinho a Maria Laura, que é uma belezura, Maria Antônia também, uma belezura de meninas, estarão aqui conosco. Então, Moacir, com relação à reforma tributária. Lá na prefeitura, eu fico pescoçando, acompanhando, quando eu ficava junto com você na sala, o Orsi, que é um grande contador, né, um cara excepcional, tentando inovar a questão de tributos na Prefeitura Municipal de Santa Cruz. O que você traz de bom para a prefeitura, doutor? Para uma prefeitura. Eu entendo que a prefeitura, ao meu entendimento, o município, ele tem que tratar o setor tributário de uma forma bem amorosa, bem carinhosa. Porque é ali que vai te dar o termômetro da condição financeira do município, que vai trazer para você gestor, a condição do que você vai fazer para os munícipes. Então, é interessante. Ali, por exemplo, fizemos um trabalho agora, né, e o Orsi, como assessor tributário, foi esplêndido nesse trabalho. Santa Cruz do Calvado não tinha boleto bancário. Né? Uma cidade como Santa Cruz não tem como emitir um boleto bancário.
Ainda era da época que dinheiro era guardado em cofre, sem lastro. Então, essa situação, o Orsi, né, eu na assessoria tributária, jurídica tributária, o Orsi na assessoria tributária, brigamos muito e conseguimos implementar isso lá. Então, Santa Cruz do Calvário hoje tem isso. A questão de perda de receita está sendo muito grande. Muito grande. Santa Cruz a gente tem uma perda de receita por força da candonga. Essa paralisação da candonga realmente traz um prejuízo para Santa Cruz de forma direta, impacta na vida dos munícipes, impacta na vida da sociedade santacruzense e realmente nós temos brigado com isso constantemente. Então, quando eu falo de tributário, eu falo que tem que ser tratado, o município tem que ter um setor específico de tributário, só para cuidar daquela receita. Para saber, agora recentemente descobrimos, né, após associarmos a AMM, descobrimos que o Estado deve a Santa Cruz do Calvário 2 milhões, mais de 2 milhões quase de 3. Quase 3 milhões de reais o Estado deve. Quer dizer, como é que o município daquele porte vai suportar? Mas se ele tem, uma verdade, uma assessoria técnica tributária para condicionar a busca de recursos em outras áreas, sem sobrecarregar o próprio munícipe, eu acho que se conseguir esse equilíbrio, eu acho que o município consegue sobreviver. E no caso de Santa Cruz foi exatamente isso. Por força dessa assessoria tributária, é que deu a condição dela de pagar o 13º, honrar com as contas. Abono. Então, quer dizer, é essa assessoria tributária que dá. Por isso que eu digo que a parte tributária do município tem que ser tratada com carinho. É como se fosse um filho, entendeu? Tomás, e como é que está sendo tratado com relação a essa dívida do Estado, que é da gestão do PT lá do Pimentel, e uma parte já é também do atual governador Romeu Zema, da administração nova. São 13 bilhões que deve aos municípios, 853 municípios. E as campanhas estão em cima para ver se parcela. E parece que está chegando um denominador comum aí, doutor Márcio. Vamos pensar que o Estado de Minas Gerais ele é focado completamente não vou até dizer que é royalties, mas tem um nome específico, não me lembro agora, que é o royalties do minério, da mineração. Então o Estado inteiro, se percebe? É barragem Brumadinho, é barragem Macacos, é barragem. Significa dizer que o Estado ele é completamente dependente financeiramente da mineração. Ponto. Isso aí está também certo. O que o Estado arrecada, da maior parte dele, vem da mineração. Isso que eu vejo um fator muito preocupante. É uma dívida impagável. Uma dívida de 13 bilhões para o Estado de Minas Gerais, que tem somente a fonte na mineração, ela é impagável. Ponto. Mas ela é impagável do ponto de vista à vista. Então eu não estou vendo nenhum movimento, nem do Pimentel, nem do Zema, de estar solucionando essa dívida com os municípios. Vamos começar do mais fraco para o mais forte. Você acha que seria um critério? Vamos pegar um município lá de Santa Cruz, de Acaiaca, seja quem for, região nossa na aqui região que é dependente. e vamos subir do norte de Minas também, que é complicado. complicado. Vale de Jequitinhonha. O pessoal lá é pelejado também. Vamos pegar de lá, vamos vir de fora para dentro, até chegar em Belo Horizonte. Eu acho que seria um critério que deveria usar, na minha opinião, do quem é mais necessitado, os municípios mais necessitados vir buscando. E você não vê nenhum movimento do Estado nesse sentido. Inclusive, a prefeita de Santa Cruz, agora recentemente, na semana passada, já deu ordem expressa para ajuizamento da ação contra o Estado. Então, o município de Santa Cruz vai ter que ajuizar uma ação requerendo do Estado esse valor. E como é que é esse processo, doutor Márcio? É um processo judicial moroso, porque o Estado tem prazo em dobro, por força da lei do Código de Processo Civil. Se tem prazo de 5 anos, acaba tendo de 10. Nem de 5, são dias, por exemplo, de 15, 30. É um processo de demora de 5 a 12 anos. Quer dizer, vamos tentar ver se, através de processo judicial, resolve, se possivelmente faz um acordo judicial e diminui esse tempo. Vamos tentar, é uma tentativa, entendeu? De equacionar essa situação com o Estado. E é um dinheiro, com certeza, que está fazendo falta no caixa da Prefeitura. Faz, não só de Santa Cruz, como de outros municípios Está também. Todo mundo está passando por isso. Acho que se tivesse um parcelamento grandão que pudesse ir pagando de pouquinho em pouquinho, acho que seria muito válido. Melhor, né? Bem melhor. Parece que o acordo está emperrado ainda, num prazo para pagar a dívida de 1 bi, que é do atual governo, e o parcelamento do outro em mais tempo. Eles não estão concordando, os prefeitos. Mas parece que essa semana, mais tardar na próxima, vai acontecer o acordo. Que bom, fico satisfeito. Tomás, vamos falar um pouquinho agora ainda, dentro da reforma tributária, com relação à questão do IPTU.
Esse PTU, ele tem um prazo para caducar, doutor Moacir? Vamos supor, é 5 anos? Na verdade é prescrição, né? Prescrição, caducar... É um modo figurado. Sou mais leigo, né? Não, na verdade, qualquer dívida que vá para a dívida ativa e não é cobrada nos próximos 5 anos daquela efetivação, aquele lançamento dela, em 5 anos ela prescreve. E aí? E aí o município perde o direito de cobrar, né? Segundo a legislação de improbidade, isso é uma improbidade administrativa por força de renúncia de receita. Automaticamente isso deveria ser cobrado do gestor, né? Mas muito difícil, lugares pequenos, lá em Santa Cruz, por exemplo, a gente não tem ainda a dimensão, porque não foi feito o cadastro imobiliário, não se sabe o que está sendo feito. Agora que o município começou, através do engenheiro agrimensor, a demarcação de loteamentos clandestinos para poder gerar esse PTU, é como se começasse uma cidade do zero. Então, todo aquele munícipe, aquele cidadão que tiver com os seus impostos atrasados mais de 5 anos e não tiver sido cobrado, ele pode exercer o direito da prescrição. Ele vai lá, solicita a prescrição administrativa, se o município conceder, bem. Se não conceder, vai via judicial, que fatalmente o judiciário vai conceder. Vai conceder? Vai. O benefício é a prefeitura. Não, benefício para o cidadão. Para o cidadão, é a prescrição. Aí vai poder, na verdade, pagar somente tira os 5 últimos anos, vamos dizer, 18, 17, 16, 15, 14. Aí estariam prescritos essas dívidas, esses valores todos, e o município é que perde. Isso aí dá um impacto também bacaninha. Bacana, entendeu? Por isso que o município mesmo. tem que estar sempre cobrando. Entendeu? Uma das falas nossas aí durante as nossas viagens aí, que a gente vai de Kombi, né? Verdade. É com relação ao dinheiro que a Fundação Renova deve às 3 prefeituras aqui da região, ou 4, Santa Cruz, Rio Doce... Barra Longa, 3. Santa Cruz parece que já foi beneficiada, né, doutor Márcio? Foi uma luta. Eu fui designado pela prefeita na época, em junho do ano passado, de junho até agora, né, até hoje, para resolver essa questão do gasto extraordinário. O que eram os gastos extraordinários? A Fundação Renova, ela se reuniu com os prefeitos e falou, olha, de novembro de 2015 a março de 2016, nós vamos tratar isso como gastos extraordinários, que é do rompimento da barragem de Mariana até março. Deu essa data de corte e falou, olha, nós vamos estipular, o município Santa Cruz ficou para receber 2,5 milhões, 2 milhões 525, quebrado. Alguma coisa assim. E nós vamos pagar isso em novembro de 2018. Não pagaram. Lembro, perfeitamente. Não pagaram e aí gerou um movimento, né? E aí eu vou até aqui parabenizar ao meu colega Dr. Wagner, lá de Rio Doce, que é o procurador do município. Unimos nossas forças e aí daí gerou um movimento muito grande de todos os advogados de município que sofreram com essa rompimento da barragem e automaticamente fomos em busca disso. Fizemos uma representação no Ministério Público de fundações, né, dizendo que na verdade estamos defendendo direitos da controladora e fomos brigando e ação civil pública. Pronto, chegou agora, eles pagaram. Pagar na quinta-feira, né? Quinta-feira passada, em março. Já está em conta. Já está em conta do município, para o município poder... usar da maneira que quiser. Que era um valor que o município tinha gasto de novembro de 2015 até março de 2016, e aí agora, juridicamente, a gente conseguiu recuperar esse dinheiro para os cofres públicos. Ótima notícia. Já tem alguma coisa priorizada que a prefeitura vai fazer? Me parece que a prefeita deu uma entrevista, ou falou em algum lugar, não sei muito bem, que a prioridade seria da saúde e na pavimentação de estradas rurais, né? Me parece que vai ter alguma coisa nesse sentido. Ela termina agora um asfalto, que é da São José da Vargem Alegre, que são 4 quilômetros de asfalto. Acho que parte desse dinheiro vai ser uma complementação para terminar, uma obra grande com recurso próprio. E eu acho que ela vai aplicar alguma coisa em infraestrutura de encosto para poder haver até uma prevenção com relação à inundação. Isso. Santa Cruz sofre demais com inundação, por ser uma cidade baixa no nível do rio. Então eu acho que, na verdade, ela vai estar fazendo alguma coisa para poder evitar futuras inundações. Pois é, o doutor Moacir falou aí do asfaltamento São José, eu vou falar também. A maior obra do século em Santa Cruz do Escalvado. Recursos próprios do município, 4 quilômetros de asfaltamento
de asfaltamento a quente, não é esse asfaltinho qualquer de lavar e dar uma chuvinha, lava. É um investimento que a Prefeitura Municipal e a Prefeita estão fazendo na comunidade São José da Várzea Alegre. Em breve estaremos divulgando a data desta inauguração, desta obra fantástica que o povo está vibrando lá em São José da Várzea Alegre. Vamos faturar e voltamos daqui a pouquinho. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto, o último bloco do programa com o nosso Dr. Moacir Fialho, e dizer a você, telespectador, que o programa está no aplicativo da TV Educar. Você pode baixar, disponível para Android e iOS. Deixa eu falar mais um pouquinho das ofertas aqui do Sacolão Center. De terça até domingo, no Sacolão Center você tem batata doce roxa a R$ 2,48 kg. Temos também chuchu extra a R$ 1,48. Maçã nacional Gala a R$ 3,98 o quilo. Cebola extra a R$ 3,98 o quilo. Oferta especial da semana, mussarela peça-pedaço a R$ 15,69. Sacolão Center, o preferido da dona de casa e do trabalhador. Tomás, vamos lá, para a gente encerrar. Reforma tributária e da Previdência já falamos. Vou falar um pouquinho de criminal agora. É sua praia, né, Moacir, também, né? Você gosta bem, né? Eu comecei, vamos dizer assim, a minha carreira em Ponte Nova através dela, da área criminal. Atuo ainda na área criminal, né? Só que com menos intensidade do que era, com uma outra né, verticalização, né, priorizando uma outra seara do direito penal, mais consultiva, mais juridicamente consultiva do que contenciosa do dia a dia. Né? Acabo de ser reempossado. Isso aí, Glorinha. Reempossado como presidente da Comissão de Assuntos Prisionais. Lógico que um pedido da doutora Glorinha é uma ordem, porque trabalhei com ela na primeira gestão dela, agora na segunda ela me convidou para me manter na qualidade de presidente. E se ela ficar, eu falei para ela hoje, se ela ficar 60 anos na OAB, eu fico 80 com ela lá. Porque a doutora Glorinha é uma pessoa fantástica e eu, né, por acúmulo de trabalho, não pude estar na minha própria posse. E aí eu venho aqui pedir desculpas a ela e a toda a diretoria da OAB, mas que trabalho afinco para poder colaborar com os meus colegas ali. Ô, doutor Moacir, eu escuto por aí dizer que a criminal, o advogado fica um pouco sem muita liberdade, né? Porque pode pintar de repente. Sim, na verdade o criminal eu penso que no direito, na advocacia, você tem que estar se dedicando a tudo. Se você se dedica ali, seja no âmbito criminal, no tributário, aos estudos do direito, você acaba se dedicando de forma 100% e você tem que doar como se para você mesmo fosse. Então você tem que se doar para aquele trabalho. O criminal ele envolve muita questão emocional, né? A prisão, para muitos, é o final da vida. Para outros, é o início. Então, tem muita gente que precisa chegar até lá para poder mudar. E é realmente, de fato, uma experiência que, né, provavelmente deve ser ruim nesse sentido. E o criminal ele tem isso, não tem horário. Eu já tive em plantão de madrugada. Carnaval mesmo eu trabalhei. Tive que fazer acompanhar 2 flagrantes por bebida alcoólica. Um cliente meu havia exagerado na bebida e foi pego no bafômetro. Quer dizer, precisava de um advogado lá presente. Quer dizer, você quer abandonar a família, abandonar, de repente, o seu lazer para estar desenvolvendo o seu trabalho. Então, de fato, o criminal tem essa dificuldade realmente, de ter que, né, de repente, abandonar o lazer, sair de uma condição para atender uma pessoa que está precisando. E financeiramente, compensa, doutor? Eu penso que eu acho que hoje, dentro de Ponte Nova, virou uma certa popularização, para não falar outra coisa, uma popularização do direito criminal. Foi uma coisa muito popular. Eu acho que os advogados, eles mesmos, alguns colegas, infelizmente, trabalham em desfavor de si mesmo, porque aviltam os honorários, diminuem os honorários advocatícios, e isso acaba por si só virando uma área do direito um pouco esquecida, um pouco colocada de lado. Mas a OAB não acompanha esse tipo de... A OAB tem uma maravilhosa assistência nesse sentido, vem tentando ao longo desses anos.
a doutora Glorinha, nossa presidente, vem mostrando para essa rapaziada nova que está surgindo no mercado, que não compensa aviltar, não compensa baixar os valores, que isso é um trabalho que você faz contra você mesmo profissional, mas é uma condição, é difícil porque é a necessidade versus possibilidade, e aí realmente dá essa dificuldade. Tomás, voltando a Santa Cruz do Escalvado, difícil trabalhar num jurídico, numa prefeitura que tem uma zona rural enorme, problemas na saúde. Como é que está aquela questão da desapropriação para a construção da nova policlínica? E falo mais, aos fofoqueiros de plantão de Santa Cruz do Escalvado, que neste mandato de 2 anos, o que foi realizado em mutirões da saúde, nunca aconteceu na cidade de Santa Cruz do Escalvado. Na verdade, Santa Cruz ela vai passar por uma necessidade agora de uma reforma administrativa, onde a prefeita já mandou para a Câmara aprovou a reforma administrativa, que vai trazer uma condição melhor para a prefeitura. Vai haver o município de Santa Cruz estar credenciado a fazer o concurso público unificado. É o regional, né? Que foi tratado lá na MAP. Exato. Está lá, está avançando. Hoje mesmo já começaram algumas ações no sentido do núcleo de avançar. E aí com essa reforma administrativa, vai melhorar a qualidade de serviço de Santa Cruz. Mas dentro das possibilidades, a prefeita vem tentando, né, equacionar uma dificuldade de anos, uma paralisação da administração pública de anos. Então é muito difícil você lutar contra essa paralisação, com essa inércia e até mesmo a qualificação, a falta de qualificação. Isso tem que ser estimulado para o funcionário público. O funcionário público tem que ser estimulado a se qualificar. Eu acredito que essa é a próxima vertente da prefeita. E como é que está a relação hoje de Prefeitura Municipal Fundação Renova? É uma relação, vamos dizer assim, de amor e ódio, né? É uma relação de amor e ódio. Particularmente, a gente agora, né, eu vou estar buscando agora o CEFUR, que é como se fosse os royalties da hidrelétrica, que existe uma dívida de 6,5 milhões, que será cobrada no judiciário, né? Vai ter que ser cobrado judicialmente, porque a Fundação Renova... Essa dívida é da Fundação Renova? A Fundação deve, na verdade, a Vale do Rio Doce deve ao município pelo desastre por ter paralisado Candonga. E agora vamos ter que reaver isso daí e pedir e cobrar judicialmente, uma vez que na forma administrativa a Fundação Renova não consegue resolver. E vamos deixar bem claro aqui aos telespectadores, o doutor Moacir vai explicar para a gente aqui agora, que o dinheiro recebido na semana passada da Prefeitura pela Fundação Renova, 2,5 milhões e pouco, não impede a ação na Inglaterra, né? Não, de jeito nenhum. A ação da Inglaterra continua. O prejuízo do município é muito maior do que os 2,5 milhões, do que os 6,5 que tem que ser cobrado, né? A paralisação de Candonga, a perda dos empregos diretos e indiretos, a própria municipalidade, pessoas que trabalhavam lá foram dispensadas, não recebem mais. Ou seja, a economia do município foi atacada frontalmente. E isso está sendo cobrado na Inglaterra, esse ressarcimento. Ou seja, um polo econômico. Como criou-se um polo econômico ao redor da Candonga, né? Santa Cruz teve um distrito inundado, que foi o Soberbo. Então, quer dizer, e como é que fica isso agora? Né? Vai ficar do prejuízo? E aí, como é que faz? A economia toda do município foi o quê? Foi gerada em torno da hidrelétrica, e agora acabou a hidrelétrica. Quer dizer, não está girando, tem mais de 3 anos, 4 anos que desse acidente em Mariana, que o município não gera renda nesse sentido. Então, não impede, continua sendo cobrado. O acordo que foi feito para a SP 2,5 é tão somente dos gastos extraordinários. Mais nada, só isso. Com relação a isso, o município não pode cobrar de novo por essa rúbrica, ou seja, por esse pedaço, por essa forma. Não pode, mas as demais cidades serão cobradas. Como é que anda a questão da desapropriação lá para a construção da nova policlínica, doutor? Realmente deu uma parada, porque a gente aguardava essa parte financeira, essa readequação, para não haver, na verdade, uma perda dos passos. Então a prefeita mandou segurar e agora parece que ela vai determinar que seja feita a próxima desapropriação. Mas tem um diálogo também entre a prefeitura e a Fundação Renova, na questão de alguns pedidos, né, que foram relacionados, elencados
para que tragam mais benefícios para Santa Cruz. O senhor acha que isso pode ser atendido pela Fundação, doutor? Eu acho que pode, acho que a Fundação Nova pode fazer pode sim ajudar, não está muito fora do escopo. A discussão é, tem relação com o acidente ou não? Eu acho que isso não Tudo tem a ver. Tem a ver, é claro que tem um impacto. O município passou agora por uma questão de febre maculosa pesada, teve que contratar um doutorado, que é o doutor Cláudio Mafra, que realmente é uma sumidade da Fundação Arthur Bernardes. Quer dizer, teve que contratar uma pessoa e há possibilidades de ter relação com o rompimento da barragem de Mariana, porque muda a trajetória, a rotina completa das capivaras, e isso que é o maior hospedeiro da febre maculosa, do carrapato, que gera a febre maculosa. Então, ou seja, isso foi falado pelo Dr. Cláudio Mafra, então pode ser, está em estudo. E aí, quer dizer, esse valor todo que o município gastou com isso, contratação de um doutorando, contratação de uma fundação, contratação, e aí, como é que fica isso? Então, há essa necessidade, sim. Então, assim, mais alguma coisa aí que não foi falada? Só agradecer por tudo, agradecer a você, o Wesley, e a TV do Carro pela oportunidade, ao Alexandre que está aí dando essa força, a todos, agradecer, só tenho a agradecer e seguir em frente. Levo beijo para Maria Laura, para Maria Antônia, para Mariana. Muito obrigado. Contorna lá com a Maria Laura, que a gurinha minha vai fazer uma história lá para mim. Vai fazer lá um WhatsApp para você. Wesley! Desse jeito. Beleza, obrigado aí. Doutor, valeu, um abração. Falou. Após o intervalo, antes do intervalo comercial, eu quero falar para você que tem muita coisa acontecendo em Santa Cruz. Calçamentos no bairro da Mercês, em Porto Plácido. Vamos estar inaugurando o asfaltamento, um pacote de obra o ano passado das estradas rurais do município. Foi um pacotaço de obra e a gente vai estar trazendo isso durante o programa toda segunda-feira. Vamos para o intervalo comercial. Na sequência tem doutora Bruna Mairinque Linhares. Vai falar sobre nutrição. Até já. Vamos agora acionar a doutora Bruna Mairinque Linhares. Qual o tema de hoje, doutora? Boa tarde, eu sou Bruna Mairinque Linhares, eu sou nutricionista e eu estou aqui hoje com vocês no Espaço Aberto para a gente conversar exclusivamente sobre emagrecimento. Qual é a primeira coisa que quem deseja emagrecer precisa saber? Que qualquer dieta que você faça para que você emagreça, você tem que estar em déficit calórico. E o que significa déficit calórico? Significa que você precisa ingerir, comer menos calorias do que você gasta. Todos nós temos a taxa metabólica basal. O que é isso? Taxa metabólica basal é a quantidade de calorias que a gente gasta por dia apenas para viver. Como se a gente estivesse em repouso e gastasse uma quantidade de energia, de calorias, apenas para o cérebro funcionar, para o coração bater, para a gente respirar. Existe um cálculo dessa taxa metabólica basal, que ele é feito em consultório. Porém, ele é só um cálculo, ele não é tão fiel assim à realidade do que a gente gasta para sobreviver. Por quê? Porque tem vários fatores que podem mudar isso. Como, por exemplo, uma pessoa que está há muito tempo em dietas muito restritivas para emagrecer, essa taxa metabólica dela acaba diminuindo. Pessoas que já tomaram muitas vezes remédio para emagrecer no passado, alguma doença associada, várias coisas podem modificar essa taxa metabólica basal, mas ela já nos norteia. Então, sabendo que cada um de nós gasta uma quantidade de energia para sobreviver, então a gente já sabe que tem essa quantidade de energia e ainda tem a quantidade de energia que a gente gasta fazendo as nossas atividades do dia a dia, né? Escovando os dentes, penteando os cabelos, arrumando a casa, caminhando até o trabalho, fazendo exercício físico, né? De todas essas atividades que fazemos por dia, a atividade física, ela costuma gastar uma quantidade maior de calorias, certo? Então, juntando essa caloria, que é a taxa metabólica basal, que a gente gasta para viver, mais as calorias do que a gente gasta por dia fazendo as nossas atividades, tanto cotidianas
quanto atividade física, isso ainda tem que ser menor do que a gente ingere. Desculpa, tem que ser maior do que a gente come para a gente estar emagrecendo. Então nós precisamos comer menos do que gastamos, certo? Essa é a primeira coisa do emagrecimento e ela já é antiga, né? A gente sempre ouviu que a gente deve comer menos do que gasta para emagrecer. E isso é verdade. Só que não é tão simples assim. Concordam comigo? Primeiro, é muito difícil uma pessoa que não vai a um nutricionista calcular isso, né? É quase impossível porque a pessoa não sabe. Como que a gente vai fazer isso sem ir no nutricionista? Prestando atenção no que acontece na sua vida, né? Comendo dessa forma eu tô emagrecendo? Eu tô mantendo peso ou eu tô engordando? Se eu tô engordando, eu tô comendo mais do que eu tô gastando. Se eu tô mantendo peso, eu tô ali comendo igual eu tô gastando. E se eu tô emagrecendo, eu tô gastando mais do que eu tô comendo, certo? O segundo ponto é o tipo de dieta que é boa para você. Existem pessoas que elas podem consumir uma quantidade maior de carboidrato sem engordar. Agora, já existem aquelas pessoas que podem consumir uma quantidade de gordura maior sem engordar. Mas a grande maioria das pessoas se beneficiam de uma dieta com mais proteína e pouco carboidrato. O que é proteína? Onde que a gente encontra proteína? Proteína a gente encontra em carne, em leite, em ovos, em queijos, no arroz, no feijão, em diversos outros lugares. Mas as proteínas mais importantes que encontramos estão aí, além dos suplementos como o Whey Protein, que é um suplemento de proteína. E os carboidratos são os doces, as massas, né? A batata, o arroz, a mandioca, o macarrão, os doces, os refrigerantes, os salgados. Então, se a gente consegue fazer um equilíbrio onde a gente coma mais proteína e menos carboidrato, a gente vai se sentir mais saciado, mais satisfeito, né? Vamos precisar comer menos para a gente já se sentir satisfeito, porque a proteína, ela satisfaz mais que o carboidrato, né? Se você come um bife ou um pão, qual que você fica mais satisfeito? Com a proteína, né? Então, uma dieta rica em proteína, ela já nos faz comer menos por dia, né? E o nosso corpo, ele responde diferente também com cada tipo de alimento, né? Às vezes um brigadeiro pequeno tem a mesma quantidade de caloria do que uma laranja. Mas o que a gente tem que pensar? Que o brigadeiro e a laranja, eles vão ser diferentes no nosso corpo, né? A laranja, ela nos traz muita fibra, muita vitamina, sais minerais. E o brigadeiro nos traz mais, mesmo carboidrato, né? Açúcar. Traz poucos benefícios para o nosso corpo. Então, apesar de o mais importante ser estar em déficit calórico, a qualidade dos alimentos importa também para a nossa saúde, né? Uma pessoa que ela está pensando apenas em emagrecer e esqueceu da saúde é uma pessoa que está se importando com os outros e não com ela mesma, né? Quer aparentar um corpo magro, mas não se preocupa em aparentar um corpo saudável. Então, não adianta nada. Então, primeiro ponto para emagrecer, déficit calórico. Outro ponto para emagrecer, aumentar o consumo de proteínas e diminuir o consumo de carboidratos. O terceiro ponto, e muitíssimo importante, é diminuir a quantidade de produto industrializado. Por quê? Os produtos industrializados, eles vêm com muitas substâncias inflamatórias. E o corpo que já está acima do peso ou em processo de emagrecimento também libera muita substância inflamatória na corrente sanguínea. E essa inflamação, ela dificulta a perda de peso. Então, se você já está em processo de emagrecimento, está tentando emagrecer e ainda coloca dentro do seu corpo mais inflamação, mais substâncias inflamatórias, você vai retardar esse emagrecimento, né? Então, nós temos que deixar de lado os temperos prontos, sazon, caldo quinó, né? Os macarrões instantâneos, as comidas congeladas, hambúrguer pronto, pizza pronta. Vamos começar a comer mais produtos naturais, porque eles não inflamam o nosso corpo.
Por isso é importante a gente ter verduras, legumes, frutas dentro da nossa dieta, porque essas substâncias elas ajudam a diminuir essa inflamação. Diminuindo a inflamação, mais rápido o emagrecimento. Outra coisa que poucas pessoas se alertam quando estão em dieta para emagrecer é na quantidade de óleo que usa para cozinhar em casa. A maioria das pessoas usa o óleo de soja ou o óleo de girassol. Esses óleos eles não são os melhores para a gente fazer a comida. Quais são as melhores gorduras ou óleos para cozinhar? O azeite de oliva, a manteiga, a banha de porco, o óleo de coco. Todos também em pequenas quantidades. Gordura em excesso não é boa, correto? Agora, pensando na quantidade de calorias ingeridas, 1 ml de óleo ele tem 9 calorias, mais do que a proteína e mais que os carboidratos. Então, às vezes a pessoa ela tá ali se esforçando para conseguir comer um pouco menos por dia, mas ela não está atenta à quantidade de óleo que ela usa para preparar a refeição, né? Às vezes refoga o arroz ali num dedo de óleo, aí refoga o feijão no óleo, aí coloca o bife no óleo, aí na salada já põe bastante azeite. Então, a quantidade de óleo que as pessoas estão usando hoje para cozinhar ainda está muito grande. Em uma casa para umas 5 pessoas, 1 litro de óleo deve dar, se você optar por usar o óleo de soja, né? Então, a quantidade de óleo a ser usada, ela tem que ser pequena, porque este óleo de soja, de girassol, eles também são inflamatórios e eles também carregam com eles muita caloria. Então, se você quer emagrecer, um ponto muito importante é você começar a reduzir o óleo, comer comida de verdade, né? Sair um pouco do supermercado e ir para o sacolão, diminuir a quantidade de carboidratos, principalmente os carboidratos simples, os refinados, que são os açúcares, as farinhas brancas, os refrigerantes, e diminuir a quantidade total do que você come por dia. Tá comendo, não quer comer tão pouco por dia? Então gaste mais caloria, né? Faça mais atividade física. Comer bem e comer baixa caloria não significa comer pouquíssimo no dia, não, né? Por isso é importante o acompanhamento nutricional. Às vezes a gente vai no nutricionista e pensa, nossa senhora, com isso que ele passou eu vou engordar. É muito mais do que eu estou acostumado a comer. Mas é porque os alimentos que nós colocamos ali, quase sempre eles têm baixa quantidade de caloria, para a gente poder comer mais por dia, né? Para a gente não ficar com fome durante o dia. Às vezes eu consigo fazer um prato muito grande, muito pesado, mas com coisas de baixa caloria. Enquanto a outra pessoa que está ali comendo um pratinho pequenininho, né? Achando que está fazendo vantagem. Então, é muito importante a gente procurar um profissional para estar nos ajudando a fazer isso. Não precisa fazer um acompanhamento para sempre, né? Às vezes uma vez que você vai nesse profissional, ele já consegue te direcionar, tirar suas dúvidas, né? Nós temos a mania de achar que nós comemos menos do que na verdade nós comemos, né? Então é importante sim estar em déficit calórico. Não caia nessas dietas que vocês veem na internet, veem em revistas falando, se você comer só isso, isso e isso, você pode comer o quanto você quiser. Não é assim, tá? É uma dieta cetogênica que tem lá o tipo de alimento que você pode comer por dia e tá escrito coma qualquer um desses alimentos à vontade. Não caia nessa. Tudo tem caloria e tudo tem que ser calculado. Comeu mais do que gastou, vai engordar. Comeu menos do que gastou, vai emagrecer. Então essa é a dica que eu deixo hoje para vocês, tá certo? Mas o mais importante do que perder peso é se alimentar bem e ter saúde. Então tá aí a doutora Bruna, ela que é nutricionista, eu estou fazendo um acompanhamento com ela e a doutora Bruna, ela é excepcional. Ela atende ali na doutora Otávio Soares, 41, sala 323. E com ela você não passa fome e nem tem essas receitas mirabolantes, né, que determinadas nutricionistas ou nutricionistas colocam aí na sua receita. Eu volto na próxima segunda-feira, mas antes, Dinei, aguenta aí só um pouquinho.
quero anunciar aqui a terceira corrida Movimenta Santa Cruz em Santa Cruz do Escalvado. Vai ter aula de zumba comemorando o Dia Mundial da Atividade Física. Você pode fazer a sua inscrição pelo seguinte e-mail, anote aí, movimentasantacruz@gmail.com, ou você pode ligar para a Secretaria Municipal de Esportes 31 3883 1152 e também fazer a sua inscrição para a terceira corrida de Santa Cruz do Escalvado. E não percam, de terça a domingo, excepcionais ofertas do Sacolão Center. Mussarela, peça, pedaço, rocha, 15,69 o quilo. Bacalhau site graúdo a R$ 29,98 o quilo. Banana caturra a R$ 2,48 o quilo. Caqui doce a R$ 2,49 o quilo. E tem mais, hein? Mamão formosa R$ 4,98. Cebola extra R$ 3,98. São as ofertas imbatíveis do Sacolão Center. Eu volto na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau, galera. Wesley Moreira.